Olá gente, aqui é Maestro João Evangelista, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade às nossas conversas sobre regência e tudo que permeia este mundo musical. Pois bem, hoje nós ainda estaremos falando sobre ensaio. Começamos na nossa última aula com uma rápida introdução sobre ensaio e hoje a gente vai dar uma continuidade sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre afinação. E quando a gente fala sobre afinação, a gente está dando um enfoque um pouco mais direcionado a grupos instrumentais. Nas próximas aulas a gente vai ter um enfoque também um pouco mais direcionado aos grupos vocais, em se tratando de algumas técnicas mais específicas para as vozes. Mas hoje trataremos então sobre afinação. Pois bem, infelizmente, e eu digo infelizmente, nós recebemos ou emitimos elogios quando estamos vendo ou ouvindo algum grupo instrumental que tenha uma boa afinação, que tenha um bom ajuste de afinação. E eu digo infelizmente porque isso deveria ser normal, deveria ser algo mais palpável, deveria ser algo mais comum nós encontrarmos grupos com bons ajustes de afinação. Mas ainda esses grupos são exceção, por isso a gente, quando ouve um grupo bem afinado, bem coeso, a gente tece algum elogio. Um dia, possivelmente, a esperança é que um dia nós tenhamos o processo inverso, onde a maioria dos grupos tem um bom ajuste de afinação e a exceção fique com aqueles grupos que têm uma afinação ruim. Quando a gente trata de instrumentos, de múltiplos instrumentos, nós estamos tratando de várias famílias, de vários instrumentos parecidos e diferentes. Estamos tratando também de pessoas, de músicos, que têm históricos musicais diferentes. Por isso é tão bom e importante fazer ajuste de afinação, porque em um mesmo grupo a gente pode ter uma pessoa, um músico que já tem experiência de muitos anos executando seu instrumento, como podemos ter uma pessoa que começou a estudar há 6 meses. Obviamente, a percepção de afinação entre um e outro músico vai ser diferente. Então cabe ao regente fazer ajuste de afinação. E eu sempre gosto de falar de ajuste de afinação, porque a afinação é quase impossível nós alcançá-la, nós alcançarmos uma afinação 100% exata, porque nós estamos tratando de seres humanos têm seus deslizes, mesmo que nós tenhamos 100% de concentração durante o ensaio, 100% de concentração durante os concertos, em algum momento é possível que nós deixemos a desejar esse quesito, afinação, seja em detrimento de passagens difíceis, seja em detrimento de andamento da obra, enfim. Então, eu gosto muito de falar sobre, usando o termo ajuste de afinação. Pois bem, um bom resultado sonoro requer um bom ajuste de afinação. Esse ajuste de afinação normalmente é executado no início dos ensaios. Mas, para a gente ter uma boa qualidade sonora desde o início até o final do ensaio, é recomendável que se façam alguns ajustes de afinação ao longo do ensaio, no começo, no meio e até próximo ao término do ensaio. É perceptível que, mais ou menos da metade do ensaio para frente, as pessoas executando seus instrumentos já criaram um amálgama maior com o seu instrumento, diferentemente do início do ensaio. Principalmente nos grupos amadores, a gente verifica que quando o grupo está criando esse amálgama com o instrumento e consequentemente com a família de instrumentos, o ensaio já está próximo de terminar. Nos grupos profissionais, os músicos já fazem seu aquecimento prévio e quando se inicia o ensaio já temos um bom nível de afinação já no começo do ensaio. Nos grupos amadores, que se reúnem 1 ou 2 vezes por semana, isso já é mais difícil, então requer do regente uma paciência
maior até chegar a um nível bom de afinação. Pois bem, a função de afinar o grupo é função do regente. Recai mais uma vez sobre os ombros do regente essa função de afinar o grupo. Mas o regente, por sua vez, pode delegar essa função a outra pessoa do grupo. E a maioria das vezes que isso é feito, é utilizado, mais uma vez eu falo, é utilizado nos grupos amadores, principalmente, o aparelhinho que nós chamamos de afinador eletrônico. O afinador eletrônico, já ouvi muitas teorias sobre o afinador eletrônico, que é bom, que é ruim, mas é uma ferramenta que veio dar um suporte na vida dos músicos. Em sabendo utilizar corretamente, vai trazer bons frutos. Tem um pequeno senão na questão do afinador eletrônico, que é a questão que ele afina uma nota apenas. Então o instrumentista de sopro, por exemplo, vai dar uma nota em seu instrumento e vai conferir com o afinador eletrônico. Só que ele confere apenas aquela nota, só confere aquela frequência. Então, se ele for dar aquela mesma nota uma oitava abaixo ou uma oitava acima, já vai dar diferença. Se ele for dar aquela nota um semitom acima, vai dar diferença. Por isso que eu falei no começo que eu gosto de tratar e gosto de falar sobre ajuste de afinação. A maioria dos instrumentos de sopro, ou quase todos eles, ou melhor, falando de uma forma geral, quase todos os instrumentos que nós temos, em toda a gama que conhecemos, em sua maioria são instrumentos temperados. São instrumentos que têm divisão de semitom em semitom. Os semitons têm o mesmo tamanho. Um grupo pequeno de instrumentos é que ainda são instrumentos não temperados. Essa diferença de semitom não é igual sempre. Então, algumas vezes um semitom vai ser um pouquinho menor, e outras vezes, dependendo da relação intervalar e questão de tonalidade, esse semitom vai ser maior. Como nós estamos tratando de uma gama genérica, uma gama muito grande, então vamos tratar como se todos os instrumentos fossem temperados. As especificidades nós, infelizmente, não temos tempo para tratar aqui. Estava falando sobre afinação através do afinador eletrônico. Então nós afinamos apenas uma nota, só que todas as demais estão sem o ajuste necessário. Por isso, um instrumentista que tem experiência já de alguns anos tocando seu instrumento, já sabe que em essa nota estando afinada, é possível que as outras se aproximem de uma afinação conforme a sua execução instrumental, o que não vai ser possível para um músico que está iniciando a sua carreira, os seus estudos. Muito bem, é a função do regente, estava falando que é a função do regente fazer a afinação do seu grupo. Ele pode delegar essa função e em delegando a função pode ser que se utilize desse afinador eletrônico, tomando cuidado com essa afinação de uma nota apenas. Não raras vezes, depois de uma afinação com um afinador eletrônico, o regente percebe que um instrumento ou outro está executando uma nota um pouquinho acima do som que deveria ser, um pouquinho acima da frequência que deveria ser aquela nota. Isso é perfeitamente possível, porque o afinador eletrônico vai afinar apenas uma nota, as demais não afinará. Pois bem, além de toda a questão de que o afinador é eletrônico e os músicos são humanos, e os músicos e os humanos estão sempre passíveis de erros, erros mais comuns do que um afinador eletrônico. Pois bem, para que nós tenhamos uma afinação boa, e essa afinação eu digo a partir do regente, regente, tem que ter uma boa percepção musical. É impossível para um regente executar uma boa afinação do grupo se ele próprio não tem uma boa percepção. Então, o regente que ainda não tem essa percepção tem que começar a estudar, ouvir e conseguir detectar se a música que está ouvindo está em tonalidade maior, está em tonalidade menor, quais os intervalos são maiores e menores do que ele está ouvindo,
porque somente assim ele vai conseguir olhar a partitura, ver que a flauta deveria executar Ré, Mi, Fá sustenido e ela está executando Ré, Mi, Fá natural. Então o regente sem percepção não consegue fazer as correções devidas em seu grupo, sejam correções de afinação, sejam correções de notas equivocadas executadas pelo instrumentista. Ok? Muito bem, o nosso assunto de hoje era este. As dúvidas vocês já sabem, podem encaminhar para o meu e-mail maestrojoaoevangelista@yahoo.com.br. Foi um prazer, até a próxima, fiquem em paz.